Graça e paz, meus amados irmãos. Boa noite. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula da Escola de Poder, né? E hoje nós estamos ministrando uma palavra que vem para nós como uma chave de sabedoria para uma vida vitoriosa. Amém? Escola de Poder por quê? Porque a palavra de Deus é poder. E quando a palavra de Deus é ensinada com unção, então, nós sabemos que essa palavra tem poder para transformar as nossas vidas. E o que mais queremos, senão ter em Cristo uma vida vitoriosa? Afinal de contas, é promessa. É promessa de Deus que tenhamos uma vida abundante. É promessa de Deus por meio de sua palavra, que vivamos uma vida vitoriosa. E como viver uma vida vitoriosa? Então, vai aí uma chave de sabedoria para que você tenha uma vida vitoriosa em Cristo. Porque muitos estão na igreja e, consequentemente, dizem que estão em Cristo ou estão em Cristo, mas não têm uma vida vitoriosa. E o problema não está na palavra. Não há falhas na palavra de Deus. A palavra de Deus é perfeita. O problema não está em Deus. Não há falhas em Deus e tudo que Ele fez foi perfeitamente feito. Deus, em Cristo Jesus, cumpriu plenamente todo o plano de salvação. Então não há falhas em Deus, não há falhas na palavra. Ele fez tudo perfeitamente bem. Está tudo feito, está tudo pronto. Se há falhas na forma como cremos. Então, meus amados irmãos, nós precisamos mudar a maneira como pensamos, ou mudar a maneira como cremos. Devemos crer da maneira correta e não da maneira errada. Afinal de contas, arrependimento no grego é metanoia. Metanoia significa mudança de pensamento. Meta, mudança. Noia, a maneira de pensar. Devemos pensar correto. Crer correto faz com que tenhamos os resultados certos que Deus tanto deseja para as nossas vidas. Não tem ninguém que queira mais o nosso sucesso do que o nosso Pai. Então, se a gente sabe que Deus é perfeito, Sua palavra é perfeita, tudo nos foi dado, e Deus deseja o nosso sucesso, a nossa vida abundante. Por que isso não acontece? Então nós devemos identificar onde estão os verdadeiros erros em nós, na forma como pensamos, como cremos. Então, metanoia, né? Arrependimento não é só quando você pratica algo errado. É profundamente isso, né? É de forma bem profunda isso. Mas quando estamos crendo também da maneira errada, precisamos mudar o caminho e crer da maneira correta. Então, vai aí para você uma chave de sabedoria para uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Amém? Eu quero começar nessa noite lendo um texto bem simples, né? Bem conhecido da gente, que se encontra em Mateus, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 24. E vamos acompanhar esse texto da palavra de Deus, amém? Diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Guarda bem essa frase aí para a gente trazer uma palavra, né, que nos conceda entendimento e luz, né? E foi grande a sua queda daquele que ouviu e não praticou. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Amém? Eu louvo a Deus por essa oportunidade, que a Shalom de Deus seja com todos vocês, né? Você vai ouvir um pouco de ruído, porque eu estou aqui no meu lugar secreto gravando essa aula de hoje, e estou com o ventilador aqui do lado ligado, né? Porque aqui é muito quente, e sem ventilador não dá. Se eu gravar sem o ventilador, o áudio sai melhor, mas o pastor vai começar a suar aqui, e não fica legal, né? Então vamos lá. Meus amados, nós já ministramos várias vezes, né, em muitas oportunidades, a importância de crermos quando ouvimos, né? Então já ensinamos que é importante ouvir,
né? Como ouvir, né? É claro que nós estamos ministrando uma palavra que fala de ouvir com o coração. Mas como você vai ouvir com o coração se primeiro não passa por aqui, por esse portal, né? Pela sua audição. Você tem que ouvir e meditar. Quando você começa a meditar, o seu coração começa a ouvir. Quando você só escutar, naturalmente falando, e você passa essa informação pela sua alma, provavelmente daqui a pouco você vai ter esquecido tudo. Então você tem que ouvir e meditar. Quando você medita, o teu ouvido espiritual começa a ouvir. A coisa começa a ficar interessante aí porque você começa a praticar aquilo que Deus quer. Então, dentre tantos outros ensinamentos do Senhor Jesus, é um dos que eu mais gosto, porque é simples e poderoso. Jesus não está falando do que ouvir, né? De que tipo de ensinamento você deve ouvir. Ele está dizendo que você deve ouvir todos os ensinamentos dele. Então, vamos lá, né? Tem muita coisa boa aí pra gente. O ventilador está fazendo um barulho estranho aqui, eu estou com medo, né, de atrapalhar aqui, mas não vai atrapalhar não. Ouvir no grego koiné, eu tiro sempre as fontes que eu tenho são duas, são fontes muito usadas pelos grandes homens de Deus, né? Pastor Ricardo, John Bevere e tantos outros homens de Deus e mestres, Maldonado, eles usam a fonte do grego Strong, e eu uso o Strong, ou uso, deixa eu procurar aqui na minha pequena biblioteca, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, né? Eu uso, agora deixa eu ajeitar, né? Eu uso Vime, né? Vamos lá, deixa eu ajeitar de novo aqui. Tô meio atrapalhado aí, mas fica legal. Vime, né? Dicionário Vime, né? Dicionário bíblico. Ele tem tanto o Velho Testamento, que é o hebraico, né? E tem o Novo Testamento, que é o grego. Então, por que eu estou mostrando? Para que alguém não pense, né? De onde é que o pastor está tirando essas palavras, né? Da cabeça dele aí, eu ouvi alguém falar, não. Eu louvo a Deus por podermos acessar essas fontes. E essas fontes nos ensinam muitas coisas, né? Então, o termo grego, ouvir, né, no Novo Testamento, é akou. Akou é o mesmo que ouvir, prestar atenção, considerar o que está sendo dito ou tem sido dito, né? Ouvir, akou, ouvir, prestar atenção, considerar o que está sendo ou tem sido dito, dar ouvido a um ensino ou a um professor. Então, quando Jesus falava portanto, quem ouve estas minhas palavras, ele estava falando exatamente isso, de prestar atenção, considerar o que está sendo dito, ou dar ouvido a um ensino, ou a ele, o professor, né? Eu separei aqui essas 3 definições, dentre outras, né? Tem mais definições, eu separo só 2, 3 ou no máximo 4. Mas às vezes um termo desse tem até 10 definições. É muito rico o grego. Então, as principais que a gente vê que se encaixa com o contexto, a gente coloca. Então, ouvir, né? É tão importante ouvir. Certa vez Jesus disse, vede como ouvir. Porque nós podemos só escutar com a alma, ou ouvir com o coração, ouvir e meditar. Então Jesus estava dizendo, portanto, quem ouve, quem presta atenção, quem dá atenção, quem considera estas minhas palavras, que eu estou falando, né? E pratica, porque só ouvir não é suficiente. Alguns escutam atentamente, até se emocionam, né? Mas na hora de praticar, eles decidem não fazer. Se você está me perguntando aí, pastor, existe esse tipo de gente? Eu te digo, existe. Eu conheci algumas pessoas assim. Eu também achava que não. Mas existe aquele tipo de pessoa que escuta, que ouve, que consente, que até se emociona, que chora, que diz para você, olhando olho no olho, eu vou obedecer, pastor, eu vou praticar tudo que o Senhor está dizendo, está me ensinando. Mas em seguida, ele faz tudo ao contrário. Não é comum, não é uma regra esse tipo de pessoas. Todo mundo é assim. Não pense que todo mundo é assim.
Não generalize, né? Todo mundo é assim, a maioria é assim, não. São alguns. É uma exceção. Alguns são assim. Por incrível que pareça, eu conheci algumas pessoas que praticam esse tipo de coisa. Que consentem, que se emocionam, mas não praticam. E eu quero dizer para você, eu quero começar dizendo que para Deus isso não vale de nada. Você está lá na igreja, na live ou no culto presencial, como a gente vai fazer domingo, com a mão no coração, com as mãos levantadas. Eu já conversei com pessoas. E eu sempre tive do meu lado, às vezes, alguns obreiros que estavam ali me apoiando e concordando comigo. E puderam perceber esse tipo de atitude e comentaram comigo: pastor, mas fulano de tal estava ali chorando e dizendo eu vou obedecer. Mas em seguida, isso acontece, né? Então tem pessoas que estão lá na igreja, na live ali de mão levantada, chorando. Elas são movidas por um sentimento carnal, humano, chamado remorso, né? O remorso, eu não vai ter o termo aí, mas essa palavra saiu agora, né, do Espírito, né? Um improviso aqui do Espírito, por assim dizer, né? Remorso, no grego, é metamelomai. Remorso, ele é parecido com arrependimento, é um tipo de arrependimento. Ele vai até a parte de tocar a emoção, mas não te leva à mudança de vida. O remorso, metamelomai, das suas definições está escrito: estar posteriormente preocupado com alguém ou algo que aconteceu. Você fica nervoso, emocionado por ter feito alguma coisa. E na Bíblia, no Novo Testamento, se eu não me engano, o remorso é usado só quando Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Nós vemos esse termo grego na Bíblia, parece que só aí, nessa passagem de Judas, né? Judas não se arrependeu. Ele teve um forte sentimento emocional, de arrependimento emocional, mas não houve mudança. Então por isso que ele não se salvou. Metamelomai, remorso. Estar posteriormente preocupado com algo ou com alguém, né, que você feriu. No caso ele era com Jesus, e algumas pessoas no caso hoje feriram o Espírito Santo, né? 2. Estar arrependido. Arrepender-se. Você está arrependido no nível emocional. A sua alma sofre por ter ferido o Senhor, por ter feito aquilo, mas você não tomou uma decisão de mudar. Então, quando você se arrepende aqui, se emociona, chora, sabe que feriu o Espírito Santo, assim como Judas, sabe que vendeu alguém inocente, mas ele não só vendeu inocente, ele traiu o Senhor da glória, né? E ele não muda o coração, é metamelomai, é só remorso. Já arrependimento no grego, arrepender-se significa metanoel, é diferente, que é mudar a mente, arrepender-se. Mudar a mente para melhor, emendar de coração, corrigir o coração e compensar os pecados passados. É corrigir o coração com relação aos pecados passados, né? E emendar ou corrigir no dicionário da língua portuguesa significa corrigir aquilo que estava errado ou mal feito, é corrigir. Por isso que arrependimento é diferente, né? Fazer modificações, regenerar-se moralmente. Isso aqui que eu estou te dando agora é do dicionário da língua portuguesa, corrigir aquilo que estava errado. Porque no grego é mudar a mente, metanoel, para melhor, emendar de coração e compensar os pecados passados. Isso é arrepender-se. É diferente, é metanoel. E emendar no dicionário da língua portuguesa, exatamente corrigir aquilo que estava errado ou mal feito. Fazer modificações em regenerar-se moralmente. Então, o emendar é até regenerar-se moralmente no dicionário da língua portuguesa. Então, essa é a diferença entre remorso e arrependimento. Remorso é metamelomai, é arrepender-se só na alma, mas não corrige o coração. É chorar, é derramar lágrimas, até gemer, como alguns gemem. Estão sofrendo só aqui. Mas quando eles tiram o pé de dentro da igreja, no outro dia eles estão fortes e dispostos, com os olhos brilhando para fazer tudo de novo. Porque estão confiando sempre na misericórdia de Deus, na compassividade, né, na compaixão de Deus. E aí é um problema. Às vezes eles caminham nesse remorso até morrerem e não se arrependem.
Então essa é a diferença de remorso para arrependimento. Remorso é só na alma. Arrependimento começa aqui, mas muda aqui. Muda o coração e você tem força de dizer, a partir de hoje eu mudo o meu caminho. Amém? Então vamos lá. Então, Jesus estava falando isso para nos ajudar a termos uma vida vitoriosa. E a base de uma vida vitoriosa é ouvir, crer e praticar. Amém? Ouvir, crer e praticar. Essa é a base de uma vida vitoriosa. Hoje essa chave de sabedoria vai ser só isso, vai ser simples, eu não vou me aprofundar muito. Ouvir, crer e praticar. E praticar quando? Logo. As coisas com Deus é assim, rápido. Quando Deus te abre uma porta, passa por ela. Quando Deus te fala, diga logo, eis-me aqui, Senhor. Assim como quando Deus falou com Samuel, e Samuel foi rápido em responder. Samuel respondeu rápido, apesar de ser um menino, não é verdade? E tem muitos homens aí barbados e mulheres maduras que escutam a voz de Deus e vão responder um ano depois. Então, a base para uma vida vitoriosa, nessa chave de sabedoria de hoje, é ouvir, crer e praticar. Amém? Não ouvir só com a emoção, isso é remorso, mas é ouvir, meditar, crer no coração, porque o coração é lugar de poder. Temos poder quando essas palavras vêm para o coração. Você medita nelas e diz, eu posso. Eu sou justiça de Deus em Cristo. Eu posso obedecer. Todas as coisas que eu tenho passado, as dificuldades, né, os desafios da vida, que me fazem às vezes tremer um pouco na base e olhar assim, será que vai dar certo? Rapidamente eu digo, sou justiça de Deus em Cristo. Eu vou conseguir, eu posso. Isso me enche de fé e poder e eu posso, eu consigo. Mas porque eu lanço as minhas fraquezas em Deus e Ele derrama sobre mim a força dEle. Qualquer coisa na sua vida, não só eu falo a lutas na vida pessoal com relação a matrimônio, casamento, diga, sou justiça de Deus em Cristo, eu posso, eu vou conseguir, já está feito. Seja por problemas financeiros, problemas com enfermidade, principalmente, você tem que crer. Senhor, eu sou justiça de Deus em Cristo. Vou ficar bom, não. Sou justiça de Deus em Cristo. Sou justiça de Deus em Cristo, Senhor. Então, é assim que a gente faz. Medita na palavra de Deus. Ouve, crer, pratica. Quando você começa a meditar e a falar, você já está praticando. Já é a prática desta palavra. Você está atento para aquilo que Deus falou e certamente você vai conseguir. Certamente. Se você ouvir, crer e praticar. Amém? Então Jesus ele comparou aqueles que ouvem as palavras deles em qualquer geração. Seja na geração passada ou seja na nossa atual geração. Porque Jesus disse, aquele que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. As palavras de Jesus, elas são eternas, atemporais, né? Então, aquele que ouve, pratica, crê e pratica, Jesus comparou essas pessoas como um homem que construiu, um homem prudente, né? Incrível que aqui ele usa os dois termos, prudente e, se eu não me engano, insensato. Os mesmos termos que ele usou para as noivas em Mateus 25, nesse mesmo evangelho, quando ele disse que as que andavam só com o candeeiro e o pouco de óleo eram insensatas. Ou tolas também, né? Um termo correlato. Ou loucas, outro termo correlato. E as virgens que estavam com o candeeiro e a reserva de óleo, ele diz prudente ou sábia, um termo correlato, né? Prudente ou sábia. E as que andavam com pouco óleo, tola, nécias, né? Imprudentes. E nesse texto Jesus usa os dois termos. Para o que ouve e pratica, prudente, sábio. E para o que ouve, entra no ouvido e sai no outro, imprudente, tolo. Né? Eu gosto muito de falar isso, sempre falo isso desde o início das minhas ministrações na igreja. O chicote é para as costas do tolo, está escrito em Provérbios. Não é o chicote de Deus. Deus não tem chicote porque o nosso Deus, coisa boa. Graças a Deus porque Deus não tem chicote. Ele não é o Indiana Jones, né? Quando a Bíblia fala que o chicote é para as costas do tolo, é o chicote da vida.
Quando Deus fala, Ele está tentando nos proteger de problemas, de coisas que vêm para nos derrubar. E Ele sabe, meu filho, se você ouvir as minhas palavras e praticar essas coisas aí da vida, as tempestades, os ventos, as enchentes, que certamente virão, porque nós ainda vivemos e moramos no mundo, embora a palavra de Deus diga que somos peregrinos e forasteiros, né? Nessa terra, aqui no mundo nós somos. Quem está em Cristo é peregrino e forasteiro. Você mora aqui, está passando por aqui, mas a nossa morada, o nosso lugar eterno é com o Senhor, na cidade santa, que vamos para lá e depois ela desce, ataviada como uma noiva, como diz em Apocalipse, lá pelo capítulo 20 e 21. Então somos peregrinos e forasteiros. Enquanto estamos aqui, vamos viver entre os problemas e com problemas, né? É uma vida que vai sempre, estaremos sempre vendo problemas, dificuldades, perseguições, mas aqui não é o nosso lugar. Assim como Jesus disse perante Pôncio Pilatos, né? Fez a boa confissão, como Paulo disse para Timóteo 6, né? Faça a boa confissão assim como Jesus fez diante de Pôncio Pilatos. E a confissão que Jesus fez diante de Pôncio Pilatos, qual foi? Meu reino não é deste mundo. Te acalma, homem. Eu não estou tentando tomar teu trono. Meu reino não é desse mundo. E nós também podemos dizer que somos peregrinos e forasteiros em nossa morada aqui. Nosso reino não é desse mundo. Ele se manifesta aqui, mas ele não é desse mundo, né? A nossa casa, eu tenho saudade da minha casa. Eu vim de lá e vou voltar para lá. Eu vim de Deus. Meu espírito veio de Deus na minha concepção. E vamos voltar para Deus, vamos voltar para lá. Lá é a nossa casa. Lá é a nossa verdadeira origem. Para aqueles que obedecem e são fiéis até o fim, a coroa da vida. Amém, meus irmãos? Então é por isso que é importante ouvirmos, praticarmos. Praticar a palavra de Deus. Praticar os conselhos bíblicos. Hoje essa chave de sabedoria bem simples é essa. O que você está ouvindo, creia. E aquilo que você creu, pratica. Como começar praticando? Comece declarando, comece dizendo, comece estabelecendo. Já falamos isso e eu vou repetir. Use as palavras de Paulo com todo o respeito, toda a honra, toda a reverência. As santas palavras que o Espírito de Deus deu a Paulo para escrever. Repetir as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês, né? Então eu vou estar sempre repetindo as palavras de Paulo, né? As palavras que a gente tem ensinado, aliás, né? Então é importante a gente repetir a palavra. Escute com todo o coração, né? Ouvir e praticar é uma bênção. Escute, creia, pratica. Declara a palavra de Deus, declara. Paulo diz também em 2 Coríntios 4,13: crie, por isso falei. Se encha de fé meditando na palavra e declare essa palavra em fé. Quando essa palavra sai da sua boca, ela sai com poder. Deus deseja que você viva uma vida vitoriosa. É a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Está escrito, eu quero ler aqui rapidamente para você. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 2. Eu amo esse texto e eu quero compartilhar com você. 2 Coríntios 2,14, parte A do versículo diz: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Olha só que palavra tremenda, é para você. Deus quer que você tenha uma vida de vitória. Escute, creia e pratique. 2 Coríntios 2,14, mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Você está em Cristo? Pois a vontade de Deus para a sua vida é que você tenha uma vida de vitória sempre. Seja o que for que você faça, qualquer que seja a área da sua vida, em qualquer instância, Deus quer que você tenha a vitória. É o que a palavra de Deus diz. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Olha a parte B do versículo. E por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância, o perfume do seu conhecimento. Então eu entendo. Por que biblicamente falando, Deus quer que eu tenha uma vida vitoriosa sempre? Porque Ele me quer cheio da palavra, a ponto de exalar essa fragrância. Paulo também fala em Colossenses: habite em vós ricamente a palavra de Cristo.
abunde da palavra de Deus, da palavra de Cristo. Exale como um bom perfume para que as pessoas sejam influenciadas pela palavra que você exala. E com certeza, quem vive uma vida com Deus a ponto de exalar o bom perfume do conhecimento de Cristo, anda sempre em vitória. É uma garantia de Deus para nossas vidas. Amém? Então, essa é a chave de sabedoria. Ouvir, crer e praticar. Começa praticando, declarando, estabeleça a palavra de Deus. Já falamos isso e eu repito, a palavra de Deus está estabelecida no céu. Estabelecida. Aí temos que estabelecer na terra. É o nosso propósito, é o nosso desígnio estabelecer a palavra de Deus na terra. E nesse texto que nós lemos aqui, no versículo de número 28 diz: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Então, quem tem autoridade, Jesus tinha exousia. Se você estiver ouvindo um barulho aí, é a máquina de lavar que está secando a roupa aí. Eu não vou parar, eu não posso parar, vou continuar. Ignora aí esse barulho, tá legal? Eu creio que vai dar certo. Então, Jesus ensinava com autoridade exousia. Exousia, como eu falei, acredito que terça-feira é jurisdição. Exousia é você alcançar espaço no coração das pessoas. É você aumentar a sua esfera de ação na sua cidade, na sua família, nos seus familiares, na rua que você mora. Autoridade espiritual, exousia, jurisdição. Autoridade é você falar e ter respaldo do poder da palavra de Deus. Demônios se curvam a sua palavra. Se Deus te guiar a avançar, você avança e aumenta a sua esfera de ação. Amém, meus amados? Então, Jesus falava com essa autoridade e Deus te dá essa autoridade. Estabelece essa palavra. Estabelece essa palavra na tua casa. Deus está te dando exousia na tua vida, em todas as áreas da tua vida. Crê, ouve, crê e pratica, estabelece. Estabelece vida. Se não tem vida na tua casa, estabelece vida por meio da palavra. Se não tem paz na tua casa, na tua família, na tua vida, estabeleça por meio da declaração da palavra. Mas primeiro você vai precisar ouvir. Ouvir do Espírito. Né? A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. Rema. Ouvir a palavra falada viva voz do Espírito na comunhão, lendo a Bíblia. E você escuta, crê, pratica. Estabelece a palavra de Deus na vida dos teus filhos. Estabelece a palavra de Deus na vida daquela pessoa que você tanto deseja ver transformada. Estabeleça em oração, em intercessões, em lágrimas, em declarações diárias. Não se curve ao medo. Não se curve ao medo. Não se curve às dificuldades, à resistência da vida e do diabo. Não se curve. Vença por meio da palavra, do testemunho. Vença por meio da palavra. Estabeleça a palavra de Deus. Diga como a circunstância vai ficar. Nós não podemos impedir a circunstância de chegar, de se manifestar. Mas isso não quer dizer que ela deva ficar. Nós podemos estabelecer a palavra de Deus e dizermos como vai ficar. Você está entendendo o que eu estou dizendo, meu amado? Nós não podemos impedir as circunstâncias de se manifestarem, os problemas, as doenças, as coisas, a desordem. O mundo, quando o pecado entrou no mundo, o mundo entrou em desordem em todas as áreas. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, está morto. E toda essa desordem por causa das trevas e do pecado, elas estão sempre tentando entrar nas nossas casas e vidas como uma onda, como uma tempestade, como ventos. Jesus disse: quem ouve essas minhas palavras, pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa na rocha. Jesus está dando a chave de sabedoria para você vencer essas coisas. Ele diz, né? Veio ventos, rios transbordaram, enchentes e deram contra essa casa, mas ela não caiu. Jesus está dizendo, esse mundo de trevas, no qual jaz no maligno, vai provocar desordem, ondas, ventos, inundações, tempestades, vai bater na tua casa. Mas se você é alguém que tem ouvido a palavra do Espírito, tem crido no coração,
tem praticado, declarado, vivido essa palavra, eu digo sobre a sua vida, meu irmão. É escola de poder, é dunamis. Eu estou sentindo o poder de Deus aqui. É dunamis sobre a tua vida e sobre a tua casa. Em nome de Jesus. A sua casa não vai cair, você não vai cair, você não vai se desestruturar, você não vai retroceder, você não vai desistir da fé. Satanás não vai levar a sua família, não vai levar seus filhos, seu cônjuge, seu casamento, sua vida financeira, nem a sua saúde. Eu declaro sobre você a palavra de Jesus. Vai ficar de pé. Se tão somente ouvir, meditar, crer e praticar, vai ficar de pé. São palavras de Jesus. Circunstâncias podem até chegar, mas não precisa ficar assim. Estabeleça a palavra de Deus em todas as áreas da sua vida, ouvindo, crendo, meditando e praticando. Estabeleça. Desfaça a desordem que o mundo traz, que Satanás se aproveita e traz. A vida traz essas coisas. Estabeleça a palavra de Deus, estabeleça, golpeie a terra. Quando a gente diz golpeie a terra, declare, profetize, declare palavras de vida. Satanás não pode nada contra as palavras de vida. Outra coisa que eu quero falar a respeito de Satanás, eu não perco meu tempo muito falando sobre o diabo. Não tenho interesse, né? Eu quero explicar aqui agora sobre a magnitude do poder das trevas. Eu tenho tempo para perder com cão, mas eu quero te dizer uma coisa. Satanás, ele não é soberano. Eu já ouvi ameaças de Satanás da boca de pessoas endemoniadas, como já ouvi ameaças de Satanás com o meu ouvido, dormindo, acordando, Satanás me ameaçando. Logo no início, quando você nunca passou por isso, dá um pavor, um medo, você fica apavorado achando, rapaz, Satanás não é soberano. Quem é soberano é Deus, o seu Pai, aquele que te gerou em Cristo. Este é soberano. A sua palavra diz, agindo eu, quem impedirá? E quando Deus abre a boca, que ele decide falar, não tem inferno que possa mudar o que Deus está dizendo. Mas as ameaças de Satanás, se você ficar firme na rocha, é papo furado. Satanás, ele não pode cumprir nenhum propósito nefasto contra a tua vida se você estiver em Cristo, firmado na rocha, no escudo da fé. Ele não vai levar a tua família, levar teus filhos, destruir teu casamento, acabar com tuas finanças, levar você ao fundo do poço. Não vai. Se ele te ameaçou, se você sentiu essas ameaças de Satanás, se esse medo invadiu a tua alma e chegou ao teu coração, põe esse lixo para fora, porque Deus te comunica hoje palavras de vida. Escute a palavra, escute o rema do Espírito, creia, fique firme nessas palavras, creia, pratique. Como é que pratica? Começa declarando no secreto, fora do secreto, lavando roupa, lavando louça, indo para o trabalho, no transporte, no caminho de casa, na bicicleta, no carro, seja onde for. Comece a dizer, Pai, eu sou justiça de Deus em Cristo. E eu creio, Senhor, que tudo é possível que crê. Minha saúde, minhas finanças, minha família, meu casamento estão em tuas mãos. Eu coloco diante de ti, Senhor, porque a tua palavra diz, lancemos sobre Deus as nossas ansiedades, pois Ele tem cuidado de nós. Eu creio. E com relação às ameaças de Satanás, antes de tudo, ria, dê uma gargalhada. Deus é meu protetor, a quem temerei, como diz no Salmo. Eu confio no Senhor, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem e os livra. Não tema as ameaças do diabo. Continue com a palavra, continue crendo, continue com a palavra, continue crendo, firmado na palavra. Escute a palavra. Sabe por que muitos caíram? Sabe por que muitos têm caído? Porque eles têm ouvido e não têm praticado. A gente está cansado de ver pessoas amontoadas na igreja, ouvindo e até se emocionando, mas elas não estão crendo. Quando elas saem da igreja, elas agarram o problema delas, o medo, o pavor. Se você agarrar o medo, o que vai acontecer? O medo vai ficar. E o medo tem um propósito nefasto, terrível, te paralisar. O único propósito do medo é te paralisar. Você estando paralisado, Satanás derruba tudo que você tem. Ouvem, quando saem, agarram o medo, agarram a ansiedade, agarram a incredulidade, ficam na plataforma da desobediência. O que está adiantando ouvir? Você está ouvindo só com os ouvidos naturais, meu irmão. É por isso que tem tanta gente caindo. Porque Jesus disse, o mundo jaz no maligno.
esse mundo de desordem. Jesus disse, aí vem o príncipe deste mundo. Jesus disse que até este mundo de trevas tem um príncipe, é Satanás. Aí vem o príncipe deste mundo. E você tem que ficar firme. Firme. Tente se enganar achando que a vida em Cristo é uma vida de fantasia, que não é. Uma vida de realidade, de poder. Mas não é vida de fantasia. Temos um inimigo, temos uma batalha. Estamos alistados num exército, sim. Jesus é o nosso general. Fomos chamados para uma guerra. As armas da nossa luta não são carnais, são poderosas em Deus. E temos que fazer da maneira correta. Por isso que tem tanta gente caindo. Porque ouve, não crê e não pratica. Consequentemente não pratica. Quando os ventos vai, os ventos e as tempestades e as inundações vêm, bate. E Jesus disse, e foi grande a sua queda. Por isso que vemos pessoas caírem tão feio, quedas tão feias, porque nunca creram, nunca praticaram. Pastor, eu leio pouco, eu entendo pouco, mas tudo que eu leio eu creio, está no caminho certo. Você não é obrigado a ter os diplomas teológicos de uma hora para outra. Seja o pouco que você tenha se alimentado, creia, medite nessas palavras, pratique elas. Deus mesmo vai construir para você uma plataforma, uma estrutura espiritual poderosa debaixo dos seus pés e dentro de você. Nada vai te derrubar. Nada. 1000 cairão à direita, 1000 cairão do teu lado e 10.000 à tua direita. E tu não serás atingido. Isso é o que diz no Salmo 91. 1000 do teu lado. 1000 crentes cairão do teu lado. Por causa de escândalos, problemas, sedução, pecado, blá, blá, blá e blá. 10.000 à tua direita. Por coisas piores. Grande é a queda deles, mas tu não será atingido. Como está escrito no Salmo de número 91. Porque aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, ouvindo os remas, a sombra do Senhor Onipotente, descansará. Você vai descansar em Deus por causa da meditação e da prática desta palavra. Eu quero ir para mais um texto, o último, para a gente terminar, né? Essa chave de sabedoria para uma vida vitoriosa, que se encontra em Tiago. Tiago, capítulo de número 1, diz assim, versículo a partir do 19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Aceite a palavra com humildade. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Quem ouve a palavra e não pratica, embora chore, só engana a si mesmo. Quando eu vejo um irmão que balançou a cabeça, que prometeu que obedecer e tal, que eu vejo ele em seguida, um dia depois, 2, fazendo coisas piores, irmão, não se preocupe, eu não me escandalizo, eu não me surpreendo, eu não fico decepcionado como alguns pensam. Irmãos, assim como Jesus, a Bíblia diz em João 2, que Jesus sabia bem como era a índole humana, eu também aprendi a saber. Eu não me escandalizo, eu não me surpreendo, nem eu estou acostumado. Porque eu sei que muitos não praticam. Muitos não praticam. Então deixa eu dizer para você, né? Eu estou te aconselhando para que você tenha uma boa base, né? Quem ouve e não pratica, não engana a ninguém, a não ser a si mesmo, né? Tiago diz, aquele que ouve e não pratica, engana-se a si mesmo. 23. Aquele que ouve a palavra, Tiago 1, agora 23. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai logo, esquece a sua aparência. A Bíblia é o nosso espelho espiritual. Quando você chega para a Bíblia, na palavra, lê e se vê como Deus quer que você seja, olha para si mesmo, um homem ou uma mulher espiritual, é uma nova criatura em Cristo, madura, e sai. Esquece. A Bíblia
é o nosso espelho. Esquecer a sua aparência. Ouviu, leu, o pastor pregou, falou. Quando você sai, você esquece quem é o homem ou a mulher espiritual que Deus quer que você seja. Esquecer a sua aparência em Cristo. Nós temos que ser parecidos com Jesus. Aí volta a fazer tudo de novo. Entendeu? Versículo de número 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, o homem ou a mulher, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Você não só vai ter uma vida vitoriosa, como vai ser feliz, vai ter paz. As ondas do mundo não vão te destruir, as tempestades, as enchentes não vão passar por cima de você, porque Deus te sustentará. Para terminar, eu quero dizer que esse termo aqui que Tiago usa no versículo 25, né? Mas o homem que observa atentamente, né? Observa atentamente a lei perfeita, né? Observar atentamente no grego é observar atentamente, é paracupto. Paracupto quer dizer inclinar-se a algo a fim de olhar para ele, paracupto. Examinar com o corpo curvado. Copiar, aliás, olhar com a cabeça e reclinar-se para frente. É fazer isso. Inclinar-se a algo a fim de olhar para ele. Observar atentamente, ficar buscando entender. Examinar com o corpo curvado, se abaixar. Foi esse o termo usado, paracupto, né? Olhar com a cabeça e reclinada para frente. É você se curvar para entender. Essa é a palavra de Deus de hoje, a palavra de sabedoria, né? A chave de sabedoria para uma vida vitoriosa. Escute atentamente. Deus vai falar. E aquilo que Ele falar, medite. Pratique. Amém? Creia. Porque Deus vai te dar vitória. Aquele que observa atentamente a lei perfeita. É isso. Eu não estou exagerando. O termo observar atentamente é paracupto. Aquele que faz isso para entender o que Deus está dizendo, até entender, a Bíblia diz que ele, e não se esquece, será feliz naquilo que fizer. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Escute, creia, medite, pratique. Escute atentamente. Você não só vai ficar de pé, como vai ter uma vida vitoriosa em tudo, mas Deus ainda vai te fazer feliz. Essa é a chave de sabedoria para que você tenha uma vida vitoriosa, tenha vitória e felicidade. Não segundo o mundo. As pessoas estão buscando uma felicidade que é movida pela carne, não pelas coisas de Deus. Será feliz no que fizer. Deus vai te dar vitória e felicidade. Eu declaro sobre a tua vida em nome de Jesus. Essa é a nossa chave de sabedoria para uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Ouvir e praticar. Deus te abençoe. Nos vemos domingo, presencialmente, às 18 horas, na associação, na quadra da associação. Saudade de vocês. Deus abençoe você e a sua casa, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Pai, eu te agradeço nessa noite, em nome de Jesus, por essa palavra de sabedoria. Que eles possam receber essa palavra e crer. E crescer por meio dela, Pai. Crescer para a glória de Jesus. Pai, muito obrigado, porque creio que este povo é obediente. E em obediência eles prosperarão. Viverão vitórias em nome de Jesus e serão felizes. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meus amados, em nome de Jesus.